Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 39. Nós vamos fazer uma leitura um pouco mais longa, do final do 15 e todo o capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 39 ao 47 e todo o 16. Então, quero que você acompanhe a leitura. Você pode fazer ouvindo, prestando atenção no relato. Você pode fazer ouvindo e lendo, se você consegue, aí na projeção, no seu celular, no notebook, na TV, onde você está vendo. Ou, melhor ainda, se você fizer isso com a Bíblia na mão. Ok? Mas vamos lá então. Marcos capítulo 15, versículo 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tinha morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que ele morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José de Arimateia. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto na rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Agora o capítulo 16. E passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. E ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro o que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aí, só nos aceitar aqui, porque eu acho que se vocês têm uma pilha palito. E
Estava onde? Vamos voltar ao 18. Pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ok. Irmãos, um pouquinho de paciência, irmãos, que o nosso passador de slide aqui faleceu. Agora vai dar certo. Só acontece com quem faz ao vivo. Agora brilhou. Ótimo. Obrigado, Ricardo. Irmãos, o tema dessa mensagem de hoje é superando o fracasso. E essa é a nossa última exposição bíblica no Evangelho de Marcos. Foram ao todo 73 pregações ao longo de 2 anos e 2 meses. Para alguns talvez diriam, para outros, ufa. Eu espero que você tenha dito, Fizemos essa longa exposição com o objetivo de aprender mais sobre a vida e o ministério de Jesus, né? Sobre aquele que é o centro de nossa fé, a esperança presente e futura da nossa alma, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. E nós empreendemos então essa longa jornada porque nós acreditamos sinceramente que na vida de Jesus nós encontramos sentido para a nossa vida. E eu espero que você tenha encontrado o propósito da existência da sua alma e que essas ministrações que foram feitas ao longo desses 2 anos tenham agregado muito valor espiritual à sua vida. Eu espero isso. Marcos, o evangelista, começa o seu livro, começa o Evangelho com uma tese. Marcos capítulo 1, versículo 1, ele diz: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a sua tese. Ele está afirmando, e ele vai depois usar todo o livro para defender essa afirmação. Então, o que nós vimos e pregamos e ensinamos, e não é diferente agora nessa última parte que nós acabamos de ler. Ele está afirmando que o homem Jesus, o Nazareno, não é só um homem ou apenas um grande mestre, mas ele é o Filho do Deus bendito. Ele é a esperança de Israel e de toda a terra. Ele é a bênção prometida por Deus a Abraão em Gênesis capítulo 12, a bênção de todas as famílias da terra. Ele é o Messias Deus, que veio até nós para nos salvar, que veio até nós para nos socorrer, para nos livrar dos nossos pecados, para morrer por nós na cruz e nos reconciliar com Deus. E Marcos termina o livro majestosamente confirmando essa tese, que foi os textos que nós lemos aí agora no início dessa mensagem. Porque se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, como Marcos escreveu no seu livro e nós lemos, então significa que a história toda contada por Marcos, ela é verdadeira. Se Jesus ressuscitou dos mortos, tudo que Marcos falou é verdadeiro. Jesus de fato é o Filho de Deus, verdadeiramente é o Rei perfeito, que veio ao mundo para morrer na cruz por nós pecadores. E ao crermos nisso, então, que Ele morreu na cruz por nós, ao crermos nisso, nós somos poupados do julgamento eterno e entronizados na presença de Deus. Bem como disse Jesus no Evangelho de João: eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 25 e 26. Nas décadas anteriores e também posteriores à vida e morte de Jesus, surgiram dezenas de movimentos messiânicos em Israel. Tanto antes de Jesus vir à Terra, quanto depois. Muitos movimentos, muitas pessoas surgiram dizendo eu sou o Cristo e atraindo pessoas para esse movimento. Em todos esses movimentos, os que vieram antes, os que vieram depois, em todos eles, o movimento sempre acabava quando esse líder de alguma maneira era sentenciado à morte. Esse líder era capturado e era sentenciado à morte. E quando ele morria, então esses movimentos terminavam. As pessoas percebiam que ele não era o Messias, que era um enganador, e as pessoas voltavam para suas casas e os movimentos messiânicos terminavam. De todos esses movimentos, apenas um não terminou após a morte do seu líder: o cristianismo. Pelo contrário, ele só não acabou após a morte do seu líder, como cresceu explosivamente, como cresceu exponencialmente após a morte do seu líder, ao ponto de em 300 anos ele ter se espalhado por todo o Império Romano, por todas as cidades, todas as nações e muito além do Império Romano, ter chegado aos confins da terra, daquilo que era o mundo conhecido. O que fez da fé cristã ser tão diferente dos outros movimentos messiânicos que terminaram com a morte do seu líder? O que levou a fé cristã a essa explosão de crescimento que ainda vemos nos dias de hoje? A resposta está na ressurreição do seu líder. A resposta está na ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o fundamento da fé cristã. Essa é a esperança da nossa fé. E também é a mola propulsora da religião cristã. E por isso Marcos, nesse último capítulo de sua narrativa, ele vai apresentar provas a respeito da ressurreição de Jesus e vai mostrar também os efeitos da ressurreição de Jesus na vida dos discípulos. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Então, a primeira prova que nós vemos nesses textos que nós lemos, a primeira prova a respeito da ressurreição de Jesus que Marcos nos apresenta, é o relato das testemunhas sobre a morte de Jesus. Marcos faz questão de mostrar que várias testemunhas estavam ali presentes e viram que Jesus de fato morreu. Porque para falar de ressurreição, então, primeiro tem que falar da morte. Porque se não há morte, não há ressurreição. Então, Marcos nos apresenta testemunhas de que confirmam que de fato Jesus ressuscitou. Que ele não deu só uma desmaiada em função dos seus ferimentos e tudo que ele passou. Ele de fato morreu. Nós vemos no versículo 39, se você quiser conferir, que o centurião constatou que Jesus, após expirar, ou seja, o centurião, acostumado a matar e presenciar a morte, um especialista nisso, que sabia reconhecer quando uma pessoa morria, ele viu, esse homem morreu, e ele disse, olha, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então o versículo 39 diz que o centurião, alguém que conhecia a morte, atestou que Jesus morreu. O versículo 40 diz que as mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia estavam ali presentes, fiéis seguidoras de Jesus, porque a essa altura todos já tinham vazado, todos já tinham ido embora, abandonado Jesus. Mas essas mulheres fiéis estavam ali com Jesus a todo o tempo. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, Salomé, entre outras, não era só elas, talvez elas que lideravam esse movimento, e elas estavam ali. E Marcos falou e citou o nome delas, porque provavelmente quando ele escreveu o seu livro, elas ainda estavam vivas, como quem diz. Pode perguntar para as Marias e para Salomé e para as mulheres, porque elas estavam lá. Então, as mulheres testemunharam que Jesus morreu, elas estavam lá. No versículo 43,
também nos diz que José de Arimateia, um nobre e destacado líder do Sinédrio, respeitado homem, também, junto com Nicodemos, Marcos não fala de Nicodemos, mas o Evangelho de João fala que José de Arimateias e Nicodemos, que eram discípulos de Jesus, que faziam parte do Sinédrio, lembrando que foi o Sinédrio que também condenou Jesus, mas eles provavelmente foram votos vencidos ou nem estavam naquela acusação. Eles foram pedir para Pilatos o corpo de Jesus depois que viram que Jesus morreu. Então, eles manipularam o corpo, eles enrolaram em lençol, eles eram testemunhas de fato que Jesus estava morto. O versículo 44 e 45, porque eles foram, José de Arimateia e Nicodemos foram até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Antes que terminasse a sexta-feira e começasse o sábado, eles tinham pouco tempo. Então eles chegam lá e Pilatos se admirou. Pilatos se admirou porque normalmente uma pessoa crucificada ficava 2 a 3 dias sofrendo, pendurado na cruz. Mas era o feriado de Páscoa, era um feriado importante e os judeus não queriam ninguém ali agonizando, aquela coisa terrível, eles não queriam também ver uns judeus. Eles até queriam que Jesus tivesse morrido, né? Mas eles não queriam ver um judeu ali em plena Páscoa. Então eles pediram para que os romanos abreviassem a morte. Eles quebraram a perna daqueles 2 ladrões que estavam com Jesus, mas não fizeram isso com Jesus, porque nessa altura Jesus já tinha morrido. Por misericórdia de Deus, Jesus sofreu muito, mas o Pai também abreviou a sua angústia e ele morreu. E aí Pilatos ficou admirado que ele já tinha morrido. E Pilatos pede de novo: antes que eu libere para vocês o corpo, eu quero ter certeza, né? Então Pilatos chama o centurião, o responsável por aquilo que estava acontecendo, e pergunta: morreu mesmo? Morreu. Faz bastante tempo? Tanto tempo. Ou seja, o centurião confirmou novamente, e Pilatos, que era a autoridade legal, ratificou que de fato Jesus tinha morrido. E depois nós vemos no versículos 45 e 46 que as mesmas mulheres que viram que Jesus morreu também viram que ele foi colocado no sepulcro. Ele tanto morreu quanto foi colocado num local e lacrado a presença, né? Na rocha, não tem janelinha, né? Então é um local sem oxigênio, né? Foi colocado lá. Então elas testemunharam, e tudo isso são evidências testemunhais de pessoas que de fato confirmam que Jesus morreu. Jesus morreu mais ou menos às 3 horas da tarde, desde sexta-feira. O texto que nós lemos diz que era o dia de preparação, porque toda sexta-feira é um dia de preparação. O sábado é um dia que os judeus, é um dia sagrado dos judeus, onde eles não trabalham. Eles trabalham minimamente, então tudo que eles precisam para o sábado, eles têm que fazer na sexta. Então por isso que a sexta é um dia de preparação. A comida, lavar roupa, etc. Tudo se faz na sexta. A sexta é um dia de preparação. E o sábado estava chegando. E eles não poderiam enterrar, eles não poderiam fazer nada. Então eles correram, né? Às 3 horas da tarde, porque às 6 da tarde começava o sábado sagrado. Então eles vão até Pilatos, Pilatos libera, pega o corpo, envolve. João nos diz que Nicodemos e que José de Arimateia, que eram 2 homens ricos, compraram 34 quilos de especiarias, colocaram no corpo de Jesus, colocaram no lençol aquilo tudo e botaram Jesus num sepulcro novo, né, para que ele não se contaminasse. O seu sepultamento não foi de um qualquer. Marcos faz questão, porque Marcos defende que ele é o rei prometido. O sepultamento que ele teve num sepulcro nunca usado, num sepulcro cavado na rocha, é um sepulcro de rei, não é qualquer pessoa, não é um cemitério público, né? Não é uma cova pública, é uma cova cara, tinha que se cavar na rocha, só os ricos, a aristocracia tinha algo assim. Jesus foi colocado ali, então ele teve o sepultamento, né? A mortalha, as especiarias de um rei. É isso que Marcos está mostrando. Bom, a segunda prova que Marcos faz questão de mostrar a respeito da ressurreição de Jesus é o túmulo vazio. O versículo 6 diz: ele, porém, lhes disse: não vos aterrorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde ele tinha posto.
Então as mulheres chegaram no domingo de manhã, porque na sexta-feira Jesus foi sepultado às pressas, então elas voltaram para melhorar o seu sepultamento, né, aplicar as especiarias, etc. E quando elas chegam lá, a pedra já não está mais lá e o sepulcro está vazio, não tem mais nada ali. A ausência do corpo de Jesus é, de uma certa maneira, uma prova da sua ressurreição. Talvez alguns pensariam, talvez, né, acho que não. Só o fato de o corpo não estar ali pode ser que não seja uma prova, porque talvez as autoridades judaicas, que odiavam Jesus e o movimento de Jesus, e sabendo que Jesus já tinha falado a respeito da ressurreição pelo menos 3 vezes, eles mesmos poderiam ter vindo de noite, pegado o corpo de Jesus e guardado o corpo de Jesus, para que se os discípulos falassem que ele ressuscitou, então as autoridades judaicas apresentariam o corpo e diziam: é mentira, está aqui Jesus. Mas de fato os discípulos falaram que Jesus ressuscitou, e em momento algum as autoridades judaicas apresentaram o corpo. Então com certeza não foi as autoridades judaicas. Mas poderia ser então os próprios discípulos, porque Jesus já tinha falado que ia ressuscitar, e se eles anunciassem isso, que o seu grande líder ressuscitou, isso ia dar força ao movimento, né? Só que todo mundo ia correr lá e dizer: não, ele não ressuscitou, está aqui o corpo. Então eles precisavam esconder o corpo. É um argumento válido. O fato é que todos os discípulos, ao longo dos séculos, sempre sustentaram que essa é a grande verdade da fé cristã. E esses discípulos morreram por causa disso, que eles defendiam que Jesus ressuscitou dos mortos, ele é o Deus bendito que veio até nós. E em momento algum você vê nos relatos alguém voltando atrás, ao longo de todos esses séculos, e eles morreram por isso que eles acreditavam. Então eles também, né, não negaram essa verdade que eles defenderam, porque se eles tivessem escondido o corpo, na hora que eles foram mortos por causa dessa verdade, alguém querendo preservar a sua vida ia dizer, né, ia entregar. Vocês não acreditam? Ia entregar. Não, gente, é verdade, a gente escondeu o corpo. Isso nunca aconteceu. Ou talvez eles teriam ido num túmulo errado, muito triste, que eles estavam por causa da morte do seu líder, então eles foram no túmulo errado, e aí estava tudo vazio, claro, eles foram no túmulo errado. Então isso também não é verdade, porque aquele não era um cemitério público, era um local onde existia apenas um túmulo, ou seja, era particular, não tem como você se confundir. Às vezes é difícil, você já foi num cemitério, às vezes você não lembra onde é que está o túmulo do parente ou da pessoa, mas ali só existia um túmulo, é difícil você se confundir de onde, sendo que existe só um túmulo. Então era um túmulo particular e as pessoas viram onde Jesus foi enterrado. Então a ausência do corpo é uma prova que de fato Jesus ressuscitou. Isso é mais uma prova que Marcos faz questão de mostrar, porque ele mostra que as pessoas entraram lá dentro. A pedra, que era uma grande pedra, que pesava talvez toneladas, era muito pesada, ela foi removida não por causa de Jesus, ela não foi removida para que Jesus pudesse sair lá de dentro. A morte não pôde conter Jesus, quanto menos uma pedra no seu caminho. A pedra foi removida para que o túmulo vazio fosse visto. Essa é a verdade. A pedra foi removida para que o túmulo vazio fosse uma prova da ressurreição de Jesus, para que todos soubessem que o último inimigo, a morte, foi derrotada. Nada, irmãos, é maior ou mais forte do que o nosso Senhor. Nada o segura, nada o impede, quanto menos uma pedra. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8:31, agindo Deus, quem o impedirá? Então a segunda prova que Marcos fala é o túmulo vazio. A terceira prova que Marcos ali levanta nesses textos que nós lemos a respeito da ressurreição de Jesus, agora são as testemunhas da ressurreição. Primeiro são as testemunhas da morte e sepultamento, e agora Marcos vai falar das pessoas que viram a ressurreição. Marcos 16, 1 e 2, ele fala das mulheres. Depois, mais para frente, ele vai falar de 2 discípulos, que nós sabemos que é o texto que Lucas vai falar melhor, que são os discípulos a caminho de Emaús. Depois ele continua dizendo que ele aparece para
para os 11, né, numa reunião, onde estavam todos amedrontados, chorando, Jesus aparece para eles. Então Jesus fez várias aparições. Mas Marcos enfatiza aqui de novo as mulheres, versículo 1 e 2. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamar. O sábado termina às 18 horas. Às 18 horas, as lojinhas abrem, porque acabou o sábado. Provavelmente elas foram comprar mais especiarias no sábado à noite, mas o túmulo está escuro. Então elas só vão no domingo de manhã com as especiarias para melhorar, porque elas não estão esperando a ressurreição. Elas nem lembram de que Jesus falou que ressuscitaria. Elas estão lá para trabalhar no corpo do morto. Então elas vão de manhã e vão pensando, quem vai tirar a pedra para nós? E de longe, então, elas veem, opa, mas a pedra não está lá, né? E elas correm até lá. E vem um jovem, que é um anjo, vestido de branco, que conversa com elas. Por 3 vezes, Marcos põe as mulheres na cena. Marcos põe as mulheres como testemunhas da morte. Marcos põe as mulheres como testemunhas do sepultamento. E agora Marcos também põe as mulheres como testemunhas da ressurreição. Elas são testemunhas dos acontecimentos. Essa é mais uma evidência, e uma forte evidência, a favor de que aquilo que Marcos está narrando, que Jesus é o Filho de Deus e por isso ele venceu a morte não pode segurar, e ele ressuscitou. A presença das mulheres é mais uma forte evidência de que a ressurreição de Jesus não é uma lenda, de que a ressurreição de Jesus não é invenção dos discípulos. Nas culturas antigas, todos nós sabemos que as mulheres eram marginalizadas. Graças a Deus que isso melhorou muito. As mulheres eram muito marginalizadas nas culturas antigas. E o testemunho de uma mulher era um testemunho sem valor. O testemunho de uma mulher perante um tribunal era desconsiderado. Celso, um filósofo grego do século II, ferrenho inimigo da fé cristã, ele não gostava da fé cristã, ele achava que a fé cristã era uma mentira. Ele escreveu muitas teses, tratados, para tentar provar que o cristianismo era uma farsa. E um dos seus mais fortes argumentos contra a fé cristã era que o cristianismo não pode ser verdadeiro, pois os relatos da ressurreição são baseados em testemunho de mulheres, e todos sabemos que elas são histéricas. Irmãos e mulheres queridos, isso é o que o Celso e a cultura antiga pensavam. Nós não pensamos assim. Logo, se Marcos e os cristãos estão inventando esta história de ressurreição para dar força ao movimento, pensa. Logo, eles jamais teriam colocado as mulheres como testemunhas do fato, as primeiras a ver a ressurreição e falar delas. Concorda comigo? Se eles estão inventando uma história, eles não vão colocar as mulheres lá, porque isso seria um tiro no pé. Porque a história que eles estão tentando levantar e defender cairia em descrédito. Então a presença das mulheres só reforça o testemunho a respeito de que não é uma lenda e não é uma invenção. A única razão para elas estarem presentes nos relatos é porque de fato elas estavam lá. É porque de fato elas falam a verdade. É porque de fato elas testemunharam a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio, viram o anjo. E o próprio Jesus, em outros evangelhos, nos mostra que elas viram. Marcos não fala isso. Então elas foram atrás do cadáver. Elas foram atrás do seu líder morto. Mas se depararam com o túmulo vazio. Mas se depararam com o Cristo ressurreto. E esse, ao meu ver, já tirando uma lição aqui dessa narrativa, esse é o problema de muitos cristãos, talvez seja o seu, de se relacionar com um Cristo morto, com um Cristo que nada pode fazer por você. Elas foram atrás de um corpo, de um morto, até
muitos cristãos até creem na ressurreição. Muitos cristãos. Todos vocês que me ouvem, se você é um cristão, você deve acreditar na ressurreição. Se você não acredita na ressurreição, você é um liberal, então você não é um cristão, por mais que se ache cristão. Mas, você que crê na ressurreição, muitas pessoas são assim, crê na ressurreição, mas a ressurreição não é uma realidade em suas vidas. Nem a morte, nem a espada, nem anjos, nem principados, nem doença, nem nada, diz as Escrituras, nem mesmo uma grande pedra em seu caminho pode deter que Cristo abençoe sua vida. Esse é o pensamento de quem entende a ressurreição na realidade da sua vida. Não interessa o tamanho da sua crise, o tamanho do seu problema, ele nunca será e nunca impedirá o nosso Senhor de te abençoar. Se você acha que o seu problema é maior, se você acha que o seu problema não tem solução, é porque talvez você está buscando um corpo, você está buscando um Cristo morto. Mas eu quero dizer para você que Ele, versículo 6, Ele ressuscitou. A quarta prova que Marcos, quarta e última prova que Marcos aqui está nos lembrando na sua narrativa, é a transformação dos discípulos. E é onde então eu vou entrar sobre a minha tese aqui também da mensagem de hoje, né, que é a questão do fracasso. Os discípulos vieram errando constantemente. Jesus ensinava uma coisa e eles não entendiam, iam para o outro lado. Né? E agora na hora H eles realmente deixaram Jesus na mão. Eles fracassaram com o seu mestre. E como é que faz para superar esses fracassos espirituais? Como é que faz para a gente tirar proveito disso? Né? O mel do leão, como Sansão dizia. Como é que essas coisas podem cooperar para o nosso bem? Então, a quarta prova da ressurreição de Jesus é a vida transformada dos discípulos. João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz o seguinte: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, aquele primeiro dia é o domingo, é o próprio dia, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus. O texto de Marcos diz que eles estavam tristes e chorando. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Depois que Jesus é preso no Getsêmani, todos os seus discípulos o abandonaram e, no máximo, acompanharam o seu julgamento e acompanharam todo o drama da crucificação a uma certa distância. E quando Cristo morre, nem mesmo o discípulo amado estava mais ali. Quando ele morre, só aquelas mulheres fiéis estavam com Jesus ali. Estão todos amedrontados. Estão todos trancados em casa, diz o texto de João. Apavorados, petrificados, arrasados, destruídos emocionalmente, tomados de medo, acovardados. Mas 40 dias depois, nós encontramos esses homens, covardes, nós encontramos esses homens enfrentando as autoridades judaicas, que eles tinham medo, por isso estavam escondidos. Nós encontramos eles de peito aberto, de cara para fora, enfrentando as autoridades, pregando o evangelho destemido, de maneira pública, curando enfermos, expulsando demônios, falando ousadamente às multidões de pessoas, sem medo, com ousadia e cheio de coragem. O que aconteceu nesses 40 dias que transformou a vida desses homens? O que aconteceu que os fez superarem os seus fracassos espirituais, seus fracassos pessoais, seus fracassos como os discípulos de Jesus? Que fez superarem os medos? Muito simples. Eles encontraram o Cristo ressurreto diversas vezes. E essa verdade, essa realidade,
passou a fazer parte da vida deles. O poder da ressurreição deu sentido à fé, animou a crença, trouxe luz às trevas, dissipou o medo, encheu de ânimo e coragem a vida daqueles homens e fez deles, homens e mulheres, grandes líderes da fé cristã e entre os maiores líderes da humanidade. Eles tinham falhados com Jesus. Lembra? Eles roeram a corda. Eles o negaram, o abandonaram, não acreditaram na ressurreição, que por várias vezes Jesus anunciou. Se você vê em Marcos mesmo, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, Jesus está falando da sua ressurreição. Eles não acreditaram. E diante de tamanho fracasso, abandono, mau testemunho, serem vacilões, eles bem que poderiam ter sido rejeitados por Cristo. Nós não acharíamos isso estranho. Eles bem que poderiam ser considerados insuficientes, incapazes, covardes, inaptos. Mas não foi essa a mensagem do anjo. Não foi essa a mensagem que o nosso Senhor comunicou aos seus discípulos. O versículo 7, o anjo fala para as mulheres, diz o seguinte: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro em especial, porque Pedro negou 3 vezes. Dizei aos discípulos e a Pedro que ele, o Jesus ressuscitado, o Mestre, ele vai adiante de vós para a Galileia. Porque a Galileia é o local do treinamento, é onde tudo começou, onde Jesus andou com eles. Ele vai para a Galileia e lá o vereis. Ou seja, Jesus está dizendo: eu quero vê-los. Eu vou estar na Galileia, eu estou indo na frente, eu vou estar lá esperando vocês. Eu quero todos vocês que vacilaram, todos vocês que fracassaram, eu quero todos vocês. Vocês são meus. Vocês não são um fracasso. Eu não terminei a obra na vida de vocês. Falta-lhes algo importantíssimo. E eu quero dar esse algo para vocês. Falta-lhes o poder da ressurreição na mente e no coração de vocês. O fato é que depois da ressurreição, esses homens, esses discípulos mudaram muitos. Dá para dizer que quase que eles eram outros. Os evangelhos nos dizem que depois que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu pelo menos 7 vezes aos seus discípulos. 7 vezes. Atos, capítulo 1, do 1 ao 4, diz que isso aconteceu num período de 40 dias. Várias aparições, estando com eles, ensinando, consolando, fortalecendo, para que pudessem estar com ele, tocar nele. Paulo vai dizer depois em Corinto que foi para mais de 500 pessoas. Então, foi o poder da ressurreição. Foi o poder da ressurreição, de ter visto o Cristo ressurreto, estado com ele, tocado nele. Foi esse poder que os fez superar os fracassos pessoais e os fracassos da fé. E irmãos, isso não deve ser diferente conosco. É muito ruim fracassar, nós não gostamos. Mas o fracasso é uma realidade. O fracasso, ele nos lembra que nós somos finitos, que nós não somos super-homens e que nós não acertamos sempre. Nós não somos perfeitos, não somos deuses. O fracasso nos lembra quem nós somos, humanos, pecadores, e precisamos de Cristo. Mas é ruim fracassar. E não deve ser diferente conosco. Os nossos fracassos, eles não vão ser solucionados com um coach. Eles não vão ser solucionados com autoajuda, com técnicas. Eles vão ser solucionados com o poder da ressurreição. Não deve ser diferente conosco também. É quando o poder da ressurreição entra nas nossas vidas, faz realidade do nosso cotidiano, das vivências do dia a dia, é que nós superamos os nossos
fracassos. Irmãos, a nossa fé, toda a nossa fé, ela é sustentada e articulada na ressurreição. Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou dos mortos, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não faz sentido a nossa crença, e não faz sentido nem você estar sentado aí me ouvindo. Toda a nossa fé é articulada na ressurreição. Você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Sim. Então, se você acredita, então você crê que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E se você acredita que Ele ressuscitou, e logo Ele é o Filho de Deus, o Deus bendito que veio até nós, isso tem implicações futuras, mas também presente. Por isso que o poder da ressurreição tem que fazer parte das nossas vidas. Porque a sua ressurreição significa o começo de uma nova era, o começo de um novo tempo, do qual eu e você, que acreditamos em Cristo, que é o Filho de Deus que ressuscitou, fazemos parte. Jesus, com a sua morte e ressurreição, inaugurou o reino de Deus na terra. O reino de Deus é a restauração de todas as coisas, Colossenses 1:20, de todas as coisas que foram quebradas, corrompidas pelo pecado. E o reino de Deus, que está restaurando todas as coisas, já começou. O Shalom foi startado, já teve início. A restauração completa de todas as relações humanas que foram complicadas e deturpadas e destruídas pelo pecado, está em movimento. É isso que você tem que entender. Está acontecendo, está em movimento. Agora, já começou há 2000 anos, está acontecendo agora, na sua vida. Há um movimento de Deus, restaurando todas as coisas. Deus está nos reconciliando cada vez mais com Ele por meio de Cristo, nos reconciliando uns com os outros, nos reconciliando com nós mesmos, com a criação. E nada, absolutamente nada, nenhuma pedra grande poderá impedir que esta obra de Deus em nossas vidas seja cancelada, ou seja interrompida, mesmo os nossos fracassos. Como que eu sei? Porque essa obra não é nossa, essa obra não depende de nós, essa obra quem está realizando é Deus, não nós. E conforme Filipenses 1:6, Ele prometeu que a boa obra que Ele começou nas nossas vidas, que faz parte do Shalom e do reino de Deus, a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Amém? Não depende de nós. Qual a segurança que eu sei que amanhã eu vou acordar ainda confiando em Jesus, que eu vou acordar amanhã e ainda vou ser um discípulo, que eu ainda vou fazer parte do reino de Deus? Não é o fato de eu ser moralmente correto, não é o fato de eu ser uma pessoa do bem, fazer as coisas certas. A minha segurança é que a boa obra que Deus começou, Ele vai levar até o fim. Não depende de mim, depende de Cristo. É o que Ele realizou na cruz do Calvário e foi perfeito. Amém? Olhe o poder da ressurreição. Eu quero aqui ler para você um trechinho, e eu prefiro ler, porque senão eu vou contar a história e eu me alongo. Olha o poder da ressurreição, o que significa a ressurreição na vida de um cristão que o entende e que isso é real no seu dia a dia. É o testemunho de Joni Eareckson, uma mulher que se tornou paraplégica aos 17 anos. No auge da sua vida, cheia de sonhos, ficou paraplégica. Era cristã, mas em função desse 180 graus que deu a sua vida, entrou em crise, questionava a Deus, a vida numa cama, a vida numa cadeira de rodas, o que é isso? E quando ela entendeu o poder da ressurreição, a sua vida foi impulsionada, revolucionada. E eu vou ler para você aqui. O autor aqui, Timothy Keller, fantástico livro, A Cruz do Rei, ele fala: toda Páscoa eu me lembro de Joni Eareckson, tá?
Ela sofreu um acidente aos 17 anos e desde então ficou tetraplégica, paralisada do pescoço para baixo. Enquanto ainda estava tentando se acostumar com o que acontecera nesse horrível acidente, frequentava a igreja em uma cadeira de rodas. Ela veio a descobrir que o problema de estar em uma cadeira de rodas era que, a certa altura da liturgia do culto, todo domingo, o pastor pedia que todos se ajoelhassem. E aquilo se tornava mais uma vez consciente de que ela estava presa a uma cadeira de rodas. Certa vez isso aconteceu em um congresso. O preletor pediu a todos que se ajoelhassem para orar. E todos se ajoelharam, menos Johnny. Como todas as pessoas estavam ajoelhadas, eu certamente me sobressaía. E não pude conter as lágrimas naquele congresso. Mas ela não chorava por pena de si mesma. Chorava porque a visão de centenas de pessoas ajoelhadas diante de Deus era belíssima. Um retrato do céu. E então, diante de outro pensamento que lhe ocorreu, ela continuou a chorar. E quando o poder da ressurreição passou a fazer diferença na sua vida. E ali, sentada naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu que no céu eu serei livre para pular, dançar, sapatear, fazer aeróbica. E um dia, antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete das bodas do Cordeiro, a primeira coisa que eu planejo fazer, quando estiver com as minhas pernas ressurretas, é cair de joelhos, cheio de gratidão, glorificando a Deus. Eu vou me ajoelhar em silêncio aos pés de Jesus. Somente no Evangelho de Jesus Cristo é que nós conseguimos encontrar tão grande esperança para viver. Se você está cansado, na ressurreição você vai ser plenamente aliviado. Se você não pode dançar, na ressurreição você dançará perfeitamente. Se sofre com a solidão, na ressurreição encontrará amor e aceitação verdadeira. Se se sente vazio, na ressurreição estará plenamente satisfeito. Irmãos, nós somos cristãos, cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele é Deus. Então nós cremos que no último dia nós ressuscitaremos com Ele. Mas num certo sentido, a ressurreição não vai acontecer para nós só no último dia. Num certo sentido, nós todos que cremos em Jesus Cristo já ressuscitamos com Ele no dia que entregamos a nossa vida a Ele. Quando fomos regenerados e nascemos de novo, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, num certo sentido, todo dia, nós já ressuscitamos com Jesus. Nós experimentamos o shalom. O shalom um dia vai ser o shalom perfeito, que a Bíblia diz que a criança vai sentar com o leão. Um dia vai ser o shalom perfeito. Mas nós já podemos experimentar uma antecipação dele aqui e agora. Deixe o poder da ressurreição invadir o seu cotidiano. Trazer cor para essa sua existência preta e branca. Deixe o poder da ressurreição animar a sua vida. Por quê? Procura entre os mortos aquele que vive, diz Lucas 24, 5. Quando nós sabemos que esse não é o único mundo, quando nós sabemos que esse aqui não é o único corpo, quando nós sabemos que essa não é a única vida, e que há uma vida perfeita esperando por nós, o Shalom, nos aguardando, aquilo que acontece conosco todos os dias, aquilo que nos fazem de ruim, já não importa mais tanto, já não tem poder de nos derrubar. Essa é a doutrina da ressurreição, porque ela nos livra das maiores ansiedades dessa vida: ser algo, ser alguém, ter algo, ter coisas,
pertencer a algo, pertencimento, são as maiores ansiedades dessa vida. Mas o poder da ressurreição, ele nos livra de nos vermos presos a essas ansiedades dessa vida. Porque já que os fracassos podem ser superados pelo entendimento de que estamos caminhando para ser aquilo que ainda não somos, né? Estamos caminhando para o perfeito, então nós estamos no meio do caminho, Deus está trabalhando nossas vidas, o fracasso faz parte. Então, o poder da ressurreição nos ajuda a não nos agarrarmos a essa vida, achando que é tudo que existe, e que se você está tendo um certo fracasso em alguma área dessa vida, você agora está consumido, e você não sabe mais se levantar e nem reagir, achando que tudo que existe é o aqui e agora. A ressurreição nos diz que existe algo perfeito e maior, e mesmo que nós fracassemos aqui, ou que não está saindo como você esperava que fosse, Deus está no controle. O Shalom está restaurando todas as coisas, inclusive Deus está usando seu fracasso para te fazer mais parecido com Jesus. É o poder da ressurreição agora, aqui. Timothy Keller diz ainda: podemos enfrentar as piores coisas, até mesmo viver presos a uma cadeira de rodas, mas ainda sentir alegria e esperança. A ressurreição significa que podemos olhar para frente, com esperança, para o dia que o nosso sofrimento terá fim. Temos todos um chamado, irmãos. Temos todos uma tarefa a realizar, uma história para viver nessa terra para a glória de Deus. É o que Marcos vai dizer do versículo 15 ao 18, do capítulo 16. E disse-lhes, então Jesus: ide por todo mundo, é a nossa história, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais vão acompanhar você, irmão, vão acompanhar aqueles que creem, né? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não nos fará mal, vão impor a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados. Amém? Marcos segue, é a nossa história, nós temos algo para fazer por nosso Senhor nessa terra. Agora nessa caminhada, nessa história, nós teremos pedras no caminho, grandes rochas, às vezes grandes crises, injustiças, dores, mas não é o fim. Você passar pelas dores, as injustiças e as pedras que bloqueiam o seu progresso, essa vida não é tudo. É apenas um capítulo. Então, vamos viver sem temor e enfrentar com coragem e correr os riscos que são necessários. Naquilo que vier, corra os riscos. Não tenha medo do fracasso. Não tenha medo. Não viva como se tudo fosse isso aqui. Vamos viver sem temor e enfrentar o que vier, com fé em Deus e no poder da ressurreição, correndo os riscos, porque essa vida não é tudo, fracassando às vezes, mas sempre levantando de novo, com certeza que os nossos fracassos serão superados em Cristo, e o que Deus está permitindo serve para que Cristo seja gerado em nós, não esqueça. Por quê? Porque nós não seguimos um cadáver. Porque Deus está vivo e é poderoso para nos salvar, e é poderoso para nos socorrer. O Senhor que ressuscitou é o Senhor e Rei do mundo, o nosso dono, o nosso Salvador, o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso amigo que vive e reina, que está contigo todos os dias. O versículo 20 termina Marcos dizendo: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Cooperando com eles o Senhor. Irmãos, vamos lá, levante, como dizem, para cima deles.
Continue a remar. Tenha coragem. Não desista. Não pare no caminho. Cristo ressuscitou. E Ele coopera conosco. Amém? Relacione-se todo dia com o Cristo ressurreto. Vamos orar? Senhor meu Deus querido, Marcos termina com a ressurreição, defendendo a importância da ressurreição com argumentos lógicos. Deus, para mostrar que esse é o pilar da nossa fé e é na crença, no contato com o Cristo ressurreto, que vive e reina, que está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, mas que também habita no nosso coração, que coopera conosco, é o relacionamento com Ele todos os dias, que nos diz que mesmo diante dos fracassos, dos revés, das crises, das dificuldades que ainda temos que enfrentar nesse mundo que é caído, Deus não precisa nos abalar, não precisamos ficar, Deus, ali para sempre prostrados, Deus, porque isso não é o tudo. Fracassar faz parte, não tem problema, mas o que nos aguarda é a vitória, a ressurreição, sim, Deus, no futuro. Deus, mas nesse momento, Deus, temos que passar nessa jornada, vivendo de uma maneira que te glorifique. E para isso, Deus, o poder da ressurreição tem que fazer sentido, Deus, no dia a dia das nossas vidas. Então eu oro, Deus, para os meus irmãos, Deus, para que esse poder que os discípulos experimentaram por 40 dias e que revolucionou as suas vidas e transformou eles, Deus, em homens corajosos, ousados, Deus, que continuaram a errar, mas se levantavam, Deus, se reinventavam na graça do Senhor, Deus, e seguiam fazendo a sua vontade. Que isso também aconteça na vida dos meus irmãos, que a ideia da ressurreição não seja uma ideia que apenas nós entendamos, Deus, mas que seja algo verdadeiro, Deus, que diga respeito ao relacionamento marido e mulher, que diz a respeito, Deus, às frustrações que temos na criação dos nossos filhos, nas frustrações com a vocação, Deus, nas frustrações que temos com nós mesmos, por não avançarmos e patinarmos, pelas coisas que não progridem, Deus, que realmente nós tenhamos uma relação correta, entendendo que o seu shalom já está em movimento, está acontecendo no mundo, está acontecendo na minha vida, mesmo que eu não perceba. Deus, a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. As coisas não estão restritas ao aqui e agora. Deus, que nós possamos ver, Deus, o poder da ressurreição no presente, Deus, mas não tirar da mente, Deus, o Maranata, Deus, a esperança gloriosa, Deus, do Senhor, Deus, do que tudo aqui é passageiro, tudo aqui pode durar só um tempo, a dor, a tristeza, a dificuldade, o revés é só um tempo, porque nos aguarda, nós que cremos no Senhor Jesus, é a vida eterna, a felicidade eterna, o gozo eterno, a presença maravilhosa do Senhor. Isso aqui é nada, o Senhor tem muito para nós, não nos deixa agarrarmos essa vida, Deus, as coisas dessa vida como se fosse o tudo. Deus, nos ajuda a lembrar e viver à luz da sua ressurreição. E que isso que é um tanto teórico e subjetivo possa encontrar objetividade na vida dos meus irmãos, no dia a dia das suas vidas. Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé seja avivada. Deus, que nós não venhamos buscar, Deus, um corpo, mas um Cristo ressurreto. Que essa seja a realidade das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.